Vai. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio do IPDE-Cast. E hoje estamos trazendo aqui Priscila Bittencourt, doutora Priscila biomédica, representante comercial, e hoje o nosso tema será o mercado que ninguém te ensina na área de saúde, que é a representação comercial. Nós hoje estamos aqui com a doutora Priscila e nós gostaríamos que você, doutora Priscila, nos falasse um pouco da sua trajetória dentro da representação comercial na área de saúde. Então, Nailda, primeiro agradecer o convite. Como você falou, eu sou Priscila, biomédica, formei já tem um tempinho, eu não gosto de fazer essa conta, que denuncia a idade. Jovem há Mas, mais tempo. jovem há mais tempo. Assim que eu formei, eu trabalhei como analista clínico, tive um pouquinho aí da bagagem técnica e acredito que assim, eu tinha uns 2 anos de formada. Eu fui chamada para uma vaga de responsável técnica como biomédica de um player de apoio, que é um dos maiores. Na época foi uma oportunidade incrível de conhecer um pouquinho sobre regulamentação em saúde, de ter a oportunidade de me ambientar como gestora. E eu fiquei nesse cargo por volta de 3 anos, assumindo ali a parte técnica. E houve um movimento comercial na época, em que a equipe comercial atual migrou para um outro player, e ali houve uma oportunidade. Eu brinco que foi a oportunidade de me posicionar melhor, de forma até econômica, garantindo ali com um emprego só, porque a gente sabe que na área de saúde, muitas vezes, a gente tem que penar um pouquinho para conseguir é, garantir a nossa existência. Então, assim, eu tinha na época 2 empregos, nessa época que eu tava como gestora, eu tinha 2 empregos, e eu brinco que eu até ganhava um dinheirinho, mas não tinha tempo nenhum para usufruir disso. Qualidade de vida zero. E aí, nesse movimento, eu levantei a mão mesmo e pedi uma oportunidade. Eu lembro que na época, assim, foi um pouco assustador, porque a minha gestora da época falou: Ó, se der certo, massa, se der certo, se der errado, rua. Um caminho sem volta. Então, assim, eu tinha que fazer dar certo. E nessa época foi a minha primeira oportunidade, sou muito grata, foi uma escola. Eu passei 3 anos além do que eu já havia adquirido de experiência nessa empresa como comercial. E aí eu vi que deu certo, foi uma experiência que despertou outras aptidões que até então eu não conhecia. E já tem uns 10 anos de bagagem comercial. Tive a oportunidade de trabalhar nos 3 maiores players da área de apoio laboratorial. Hoje eu atuo no maior. É, e é uma área que é o que você falou, ninguém te conta. Ninguém te conta. A gente não sabe muitas vezes que existe quando a gente sai da faculdade, mas é uma área bem promissora. É uma área que poucos conhecem, né? Eu, por exemplo, sou farmacêutica, doutora Maiara é biomédica. Nós trabalhamos na área de análises clínicas. Quando se fala em biomedicina ou quando se fala em farmacêutico bioquímico, normalmente as pessoas só pensam em bancada de análise, né? Em setores de hematologia, de bioquímica, de biologia molecular. Ou, quando fala em biomedicina hoje, muita gente pensa na estética, né? Quando a pessoa fala que é biomédico, a pessoa já acha que trabalha na estética. Às vezes você fala, eu sou farmacêutica, a pessoa já acha que você trabalha na farmácia. E o representante, né, da área de saúde, ele não necessariamente precisa ser uma pessoa que foi formada na área administrativa. Muitas vezes são pessoas que são farmacêuticos, que são biomédicos. E existe também a importância, né, da pessoa, além de ser representante comercial, ser da área, né? Porque quando a pessoa entende melhor sobre o processo, fica mais fácil, né? Então, eu queria que você falasse um pouco disso também. Facilita muito. É uma coisa que você falou que faz muito sentido. Quando a gente forma, sobretudo em biomedicina, a gente vê ali, são mais de 40 especializações que você pode estar fazendo para atuar em áreas diversas, mas a gente vê Eu pouco... digo que aumenta a quantidade de áreas. Na minha época, a gente tinha o quê? 32. Hoje a gente tem muito mais, as habilitações vão vindo, e quem está se formando não conhece metade. Exatamente. Todo mundo é analista clínico. Muitas vezes. E assim, é uma demanda do mercado também, né? Então, assim, você se forma, você quer trabalhar. Então, você vai acabar adquirindo ali a primeira experiência no que tem demanda no mercado, no que tem de oportunidade. Eu acho que a representação comercial,
ela existe a demanda no mercado, mas eu queria entender, assim, por que, na sua visão, ela ainda é uma área tão invisível para biomédicos e farmacêuticos, por exemplo. Tá. A área comercial como um todo, ela durante muito tempo foi ocupada por pessoas que vinham ali com a bagagem administrativa. E pessoas que deram muito duro, inclusive, para conseguir vender, para adquirir a linguagem técnica, porque faz diferença com os parceiros, né, comerciais. Então, eu tiro o chapéu para quem vem aí de antes, que conseguiu fazer mercado sem ter a expertise técnica. Porém, quando você vem para o mercado com um pouquinho dessa bagagem de entender qual que é a linguagem de metodologia, a linguagem do portfólio que a empresa que você representa, ela tem disponível para o mercado, quando você sabe, consegue também fazer uma leitura de mercado, porque diferente do vendedor que faz a venda transacional, que eu tenho um balcão, de um lado o cliente, do outro o dinheiro, né? É uma transação. Quando você tem um pouquinho aí da bagagem técnica, você entende que o cenário é diferente. Você atua como um consultor. Você tenta ali entender qual que é a dor do cliente. E através dessa leitura, né, de qual que é a dor do cliente, tentar entregar uma solução. Porque muitas vezes não é só a tabela de preço e a negociação para você virar demanda para um apoio ou para comprar o reagente tal, ou o equipamento tal é melhor. Não é isso. Eu preciso entender qual que é a sua necessidade. O representante comercial, ele é essa pessoa, ele é um orquestrador de negócios. Agora, nesse cenário de orquestrar negócios, o conhecimento técnico faz uma diferença substancial. Hoje, quais seriam os principais desafios que as pessoas pouco veem? Na área comercial, É isso. Mayara, existem os desafios comerciais. Uhum. A gente vive num cenário econômico desafiador. Mas também tem os desafios de competências de soft skill. Porque o representante comercial, o executivo de vendas, que é essa também uma das denominações, ele precisa ser alguém que tenha uma comunicação muito fluida. Sim. Que ele precisa saber falar, mas ele precisa muito mais saber ouvir e ter a inteligência emocional de lidar com o não. Porque a gente não é preparado para lidar com o não. Não é. Ninguém é, né? A gente diz que o não já tem, mas quando você tem realmente... Sim, mas na verdade, aquele não. Sobretudo, assim, ó, entender, tirar o ego do papel central, de entender que o não ali não é o não para a Priscila, representante comercial, é o não de que aquela proposta naquele momento não é viável para o seu negócio. E aí entender, e eu acho muito importante isso nesse cenário, você entender, fazer uma leitura do motivo do não. Porque aí eu vou agradecer e vou voltar daqui a 6 meses, daqui a 2 Entender que é meses. momento, né? Exatamente. São essas duas. Quando a gente fala de competência técnica, desafio é você saber fazer leitura de mercado, entender sobre, pelo menos basicamente, sobre indicador financeiro, rentabilidade, margem. Isso, você já sabia ou você entende que essa foi uma das habilidades que você precisou ir desenvolvendo durante a trajetória? Você precisou buscar, né? Entender, você Precisei. precisou ir atrás do conhecimento, né? Porque sem Preciso. conhecimento ninguém consegue avançar profissionalmente. Exatamente. Olha só, eu comecei no comercial, eu tinha 24, 25 anos, e eu tava concorrendo ali com uma galera que já tava há mais de 15 anos no mercado. Então eu falei, cara, se eu não fizer nada para tentar ser igual ou então ser melhor, eu não vou ganhar o jogo. E foi aí que eu comecei a investir em cursos com relação a produtos. A última especialização que eu fiz é sobre inteligência de mercado e gestão estratégica. E aí você vai adquirindo o conteúdo científico, né, sobre a área de vendas. Uma coisa que muita gente fala é que o vendedor é o cara que não deu certo em nada, ele vai vender. E um vendedor bom se faz de muita dedicação, de muita sola de sapato. Muita gente. A gente trabalha bastante. E de estudo. Porque a venda, ela está centralizada em você encontrar, né, uma solução para aquela dor do cliente. Mas existem também técnicas de vendas, né? A técnica Spin, Jolt. E são mecanismos que facilitam muito no momento da negociação. Por exemplo, eu e Nailda
o tempo todo, eu particularmente, principalmente, né, há 4 anos, a gente vem numa trajetória aí de fazer muitas negociações, seja ela para equipamentos, para laboratórios de apoio, já tendo em vista que nossa área é laboratório, né? Só que assim, quando a gente fala assim, vamos receber um representante comercial para um segmento. Quando nós estamos realmente buscando, precisando naquele momento, é muito tranquilo receber aquele representante, conversar, ouvir, entender. Por quê? Porque nós estamos buscando. Já É uma necessidade uma nossa. necessidade. É aquela questão, vender para quem quer. É. É muito mais fácil. É diferente de um representante chegar para conversar e nos convencer a mudar um equipamento ou mudar o nosso laboratório de apoio quando nós não estamos querendo. E aí, o que acontece? Alguns representantes, eles vêm que, por mais que eu não esteja querendo fazer, ou comprar aquilo, ou migrar para aquela atividade dele, é prazeroso conversar. Você tem aquele momento que é um café que é bacana, que você pensa, poxa, vamos dar uma oportunidade, que aquela pessoa ali, ela realmente gosta do que ela faz, ela tem algo para nos oferecer. Mas tem alguns momentos que, sinceramente, que a gente se olha assim e faz, será que a gente vai receber fulano hoje, sabe? Porque não é prazerosa a conversa. Às vezes parece que ele tá ali só cumprindo aquela obrigação de ter que ir lá vender para cumprir com a carga horária dele e só perdeu o nosso tempo, sabe? Então, essa questão de saber vender, saber chegar, fidelizar, eu acredito que também o importante é um pós-venda. Às vezes tem um vendedor que ele é muito bom, ele chega ali, ele vende, a gente compra feliz, vamos fazer isso aqui, e o pós-venda é terrível. É uma dificuldade que a gente olha e fez, meu Deus, por que a gente fechou isso? Não é? Uma das maiores dores que eu acho também, né, da pessoa, do representante comercial é essa, porque, como você disse, né, às vezes são dificuldades que existem na hora de fechar o negócio, você precisa ter um relacionamento comercial bastante assertivo para que você consiga, naquele momento, né, desenvolver uma negociação ali com aquela empresa, e aí, depois que você tem todo aquele trabalho e consegue fechar aquele negócio, a equipe que deveria atuar agora, né, na parte pós-venda, como ela falou, acaba destruindo todo o seu trabalho. É um desafio. Mas você tá num lugar privilegiado. Priscila, a gente já conhece de várias negociações de outros players no mercado até o atual. E Priscila é uma pessoa que a gente gosta de seguir porque ela não vai pular de uma representação para outra sem ela entender o negócio dela, né? Priscila é nossa loba de Wall Street. É a nossa loba de Salvador. Ela sabe fazer negócios. Não, mas assim, um ponto que vocês trouxeram que é bem importante. Um dos pontos central do trabalho do representante, do vendedor, é o relacionamento. É importante você ter essa aptidão, essa habilidade de criar um relacionamento. Mas isso por si só não sustenta nenhuma parceria. Eu posso ser a pessoa mais simpática do mundo, você pode sentir prazer em me receber, mas se a solução é que eu preciso levar para o seu negócio, se ela não é factível, se ela não é eficiente, você vai me agradecer, pode até continuar gostando de mim, mas você vai falar, ó, o seu produto não me atende. Então, Priscila já foi melhor, viu? uma das coisas que a gente fala muito, assim, quando eu comecei a atuar, eu sentia um pouco de dificuldade em entender a questão de organização, de planejamento. Então, assim, ó, um bom vendedor, um bom representante comercial é essencial que ele entenda a importância do planejamento, do mapeamento do cliente. Não adianta eu ir vender morango se o seu negócio, o morango não vai ter importância. Não adianta eu levar a metodologia mais nova ou a tecnologia mais recente, Sofisticada. se aquilo não atender a necessidade do seu negócio. Então, existe essa importância, é fundamental você entender da sua carteira, o que o seu cliente precisa, onde que está doendo, onde que está sangrando na operação do seu cliente, porque muitas vezes a parceria ela não se sustenta só na venda, né? Na negociação. Muitas vezes eu consigo ali levar uma outra solução de um outro produto que eu vi que no cliente A está funcionando e eu consigo trazer aqui a informação para você, às vezes até criar uma ponte
entre esses dois elos, de forma que a gente consiga sanar uma deficiência ou uma oportunidade de melhoria do seu negócio. Eu acho que também saber um pouquinho sobre o que você vai oferecer, né? Entender também quem você representa. Exato. Porque às vezes não adianta você me prometer algo que você poderia solucionar o meu problema quando a operação por trás de você, apesar de sua função ser vender, a operação por trás de você tem que entregar o que você me prometeu, né? Então, às vezes, quando você vem vendendo sem entender o seu operacional, a operação por trás de você, o que ela vai entregar, eu acho que é algo que você precisa prometer com muito cuidado. Eu brinco que é costurar. É. É um termo meu, tá? Não é nada científico, mas assim, você precisa costurar bem os pontos que estão ligando aquela negociação ou aquela promessa que você está entregando para o cliente, porque muitas vezes, como já aconteceu, inclusive em parcerias em que a gente teve junto, de eu não ter o produto que você precisa personalizado da forma que você quer. Mas como o meu papel é de orquestrar uma solução, eu vou buscar as áreas envolvidas e vou falar, bom, gente, botando na mesa eu tenho um negócio tal, com um potencial tal, então é um potencial ambivalente para os dois negócios, é bom para o cliente, é bom também para a gente. Só que a Tem que gente ser bom precisa... para ambos os lados. Isso. Parceria, a gente brinca que a parceria só é ganha-ganha, né? Você tem que ganhar e eu tenho que ganhar também. E nesse cenário é importante, sim, o que você falou, da gente conseguir amarrar pontas a fim de evitar a insatisfação do cliente naquele viés final. Para quem está começando hoje nessa área, Eu ia fazer essa pergunta. mas para quem está começando hoje nessa área, o que você consideraria os principais primeiros passos? Mapear o mercado, entender o mercado, entender um pouquinho sobre o que a gente falou, sobre indicadores financeiros, entender o portfólio, entender do negócio ao qual você está à frente, né? Do ponto de vista operacional e também do ponto de vista gerencial. E eu acredito também que seja muito bom, assim, você já começar a desenvolver aptidões, essas que a faculdade não ensina, que... O que ninguém te conta. Isso. Mas você acha que uma pessoa que está começando agora, ela sendo bem treinada, ela consegue assumir um cargo desse, mesmo ela sendo recém-formada? Consegue. E eu acredito que em dadas circunstâncias é até um diferencial bom, porque a pessoa vem, de certa forma, sem alguns vícios. Uhum. Que o dia a dia provoca na gente, né? Hoje em dia, já com tanto tempo de carreira, de comercial, muito do que a gente observa é que a pessoa que está recém-formada, primeiro que ela vem com muito gás, né? A vontade de fazer diferente. E um segundo ponto é essa questão, assim, é alguém que está aberto ao novo, que não tem já ali algo moldado ou fixo. Entendi. O que você acha que seria indispensável para essa pessoa, para que ela pudesse ingressar assim mesmo nessa carreira? Eu formei agora e eu quero ingressar muito nessa carreira. Eu sou crente de vontade faz a diferença. Então, se é algo que você quer, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é estudar, assim. Eu acho que você precisa entender que é uma área de performance. Então, o que o representante precisa é entregar a solução para o cliente, mas o resultado para a empresa que ele representa. E para isso, ele realmente precisa desenvolver competências técnicas, competências comportamentais que façam com que ele se molde ali e tenha aderência ao mercado. Então, seria realmente buscar ajuda, entender em qual cenário, porque a gente está falando aqui, eu atuo na área de lab to lab, né, de B2B, de empresa para empresa, mas hoje já existem laboratórios clínicos procurando profissionais que tenham as aptidões comerciais para fazer visitação médica, para fazer negociação, como a que Maiara, como a que vocês fazem atualmente com a gente, buscando ali melhores oportunidades nas negociações que estão atreladas ao processo de compra e venda do laboratório. Então, eu acredito que são esses pontos. É a vontade, a resiliência, porque não é fácil, e a busca mesmo pelo conhecimento. Vagas existem. Uhum. Mas assim,
já agora puxando para essa parte do laboratório, como você mesmo falou, a gente já trabalha, já negocia com você há bastante tempo, né? Já é um perfil conhecido. Mas assim, as pessoas quando falam em representação para o laboratório. Agora vamos puxar um pouquinho mais nichado para o que a gente faz atualmente, Tá. né? Quando a gente puxa para laboratório, a gente sabe que existe uma diferença entre vender algo como um produto para um médico, por exemplo, um remédio, um produto, um serviço. Agora, quando nós vamos vender exames, o que você acha que é o diferencial na hora do comercial que vende para laboratório? Eu acho que, principalmente o ponto que a gente falou, sobre entender o cenário do cliente e trazer solução, porque é o que você falou. Diferente de quem vende varejo, diferente de quem vende o produto, na área que nós atuamos, a gente trabalha com serviço. A ponta final, que é a ponta principal, né, da nossa cadeia de produção, é o paciente. Mas você oferta um serviço para o paciente e eu oferto um serviço para você, né, para o laboratório que você está atuando. Então, o que vai garantir a eficiência dessa negociação é você entender qual que é a dor, o que eu posso levar de solução para esse laboratório. E aí é o que você falou, é entender um pouquinho de pipeline, entender CRM, são ferramentas que o vendedor hoje ele tem para performar melhor. Então, assim, eu atendo hoje mais de 70 clientes. Você acha que tem condição de visito você hoje, daqui a 15 dias, 20 dias eu voltar e não ter um acompanhamento do que a gente conversou hoje, eu não ter alimentado ali o meu CRM com as informações, feito as tratativas, dando sequência, porque se eu venho aqui hoje e falo para você, eu vou resolver isso, eu saio daqui, eu visito mais 3, 4 clientes e eu não tenho a atenção, a organização e o compromisso de resolver as suas demandas, você não vai comprar de mim, não. Não vai. Olha que eu sei que Eu você tem volto muito. Eu volto daqui a 15 dias, eu sento assim e falo, vim aqui ver como é que você tá. E a demanda A tal? demanda daquela Opa, reunião. Vamos dar uma olhada, e você no desespero ali procurando o que vai. Não vai. Não vai. Mas olha que você tem muito cliente e faz isso. Mas dá quem tenha muito cliente e não faça. Não é algo de se surpreender se no mercado você encontrar profissionais que trabalham na representação comercial, que têm um grande potencial, mas que ainda não perceberam o valor que tem de você utilizar um sistema de acompanhamento, um bom CRM, por exemplo. Eu acredito assim que hoje, inclusive a inteligência artificial, traz aí muitas ferramentas para que a gente possa performar melhor e com mais tranquilidade, porque a gente não é fácil. São mais de 60 clientes, tem gente que eu conheço que tem mais de 100 clientes em carteira, e não é fácil você fazer gerenciamento de tudo isso. E se você consegue utilizar ferramentas que facilitem o seu dia a dia, e aí eu falo muito do CRM porque é uma ferramenta amplamente difundida no mercado, é uma ferramenta muito boa, muito completa, é a que as grandes empresas normalmente utilizam para fazer gerenciamento de ERP. Colabora muito, tanto para a fidelização desse cliente, quanto para a otimização do meu trabalho, quanto para a operação em si, né? Para que a operação flua como tem que ser. Mas com relação à questão de. Eita, Mayara! Corta que eu me perdi. Foi pior que eu tava tão empolgada que eu já tenho outra pergunta aqui Então pra faça, você. então depois faça. Não, porque eu ia falar, voltar nesse tema, assim, por exemplo, quando a gente vai falar de representação comercial, eu brinco muito, que é muito comum a gente estar nos consultórios e ver ali um representante farmacêutico que entra e faz assim, olha, doutor. Principalmente se estiver como cliente, né? Ele faz assim, doutor, só lembrando aqui, por exemplo, de pirona para dor de cabeça, não sei o quê. É diferente você chegar lá, doutor, só lembrando, viu, biologia molecular para HPV. Eu acredito que não é esse a sua função de lembrar quando você vem vendendo exames. Não. Quando você falou uma coisa bem importante, são cenários bem distintos, né? Eu tenho a tratativa normalmente com médicos, com bioquímicos, com os principais administradores ali, às vezes de laboratórios, de hospitais, mas a negociação, ela tem, quando a gente vai falar de apoio laboratorial, um escopo um pouco diferente. Eu tenho mais tempo para fazer a negociação. O cenário do visitador médico é um pouquinho diferente. Muitas vezes é uma venda ali de impacto, porque o médico, ele te atende entre uma visita e outra.
E você tem muitas vezes 5 minutos para chamar a atenção dele. Se você perder Período sua é curto. oportunidade, já Seu é. gancho de 3 segundos. Aí a importância de um pitch bem feito, Aham. de um planejamento para aquela visita, da utilização do CRM para você entender o que é que você fez na última visita para aquele médico, de entender a agenda desses médicos ali locais, porque, acredite, não é acordar, botar o sapato bonito, a roupinha bem passada e tropeçar na visita, sabe? Realmente requer um planejamento que é diferente. Você A pessoa trocaria tem que hoje? ser muito bem organizada, né? E ter um planejamento muito bem elaborado. Sim. Até porque se você, é como a gente falou antes, né? Se você faz uma visita e aí você recebe uma demanda, e aí você vai fazer uma outra visita, você esqueceu aquela demanda. Se você não consegue se organizar para que você consiga dar a assistência que o seu cliente precisa, você não vai ter sucesso e você pode até perder aquele contrato, né? É. A depender da situação. Às vezes você arrisca realmente um bom negócio por falta de preparo. E você acha que para um recém-formado existe preconceito para essa área, para entrar nessa área? Não, eu acho que preconceito é um termo que não se faz adequado. Assim, existem estigmas sim. Muitas vezes, quem está contratando pode ter ali um estigma de que o recém-formado ele é menos preparado, mas isso cabe a gente como profissional de Profissional. saúde, como quem está buscando também a oportunidade, né? Contornar essa objeção, que é o que o representante mais faz, é contornar a objeção. Então, você estando bem preparado, estando seguro de que você tem competência, de que você tem vontade de fazer, eu não acho que o preconceito vai ser o balizador, não. É realmente Mas eu até contornar o entendo, sabe, a estigma. pergunta de Naildo com relação a isso, porque há um tempo, por exemplo, quando a biomedicina, logo no seu início, as pessoas Tinham sempre muito falam, preconceito, e muito era preconceito com preconceito. biomedicina. Ah, mas você vai Ai, fazer, biomédico. fez biomedicina para estar analisando xixi, enfim. E aí, eu acho que é como, você fez farmácia ou biomedicina para ser vendedor? Tipo isso. Eu ouvi bastante. Ainda acontece E ainda hoje. Eu ouvi bastante. Hoje ainda acontece. Quando eu digo mesmo que sou farmacêutica, a pessoa pergunta logo: você trabalha em farmácia? Porque assim, como eu trabalho em hospital, ou trabalho em UPA, muita gente acha que eu sou enfermeira. É. Aí quando eu falo, não, eu sou farmacêutica, você trabalha na Faz farmácia. remédio? Muita gente Muita não gente acha que conhece, trabalha na né? farmácia. O mundo é extenso, né? O É. mundo de saúde, para essa área de biomedicina e para a área de farmácia, ele é muito extenso. E é uma profissão que muita gente acha que só tem uma coisa para fazer. Quando você fala, eu sou biomédico, você trabalha com estética. Trabalha com análises clínicas. Normalmente é análises clínicas, né? E o que é Assim, análises clínicas? É verdade. E essa área de representação comercial, muita gente acha que quem só trabalha é quem forma em administração. Sim. Muita gente a acha que estética, que as pessoas já que as- conhecem, que as tipo pessoas- assim, o Botox, faz Botox ou alguma coisa, por exemplo. Quando eu chego com o Naildo em um local e falo assim, você é o quê? Doutora Neto fala, né? Sou farmacêutica, etc e tal. E a pessoa lá faz, nossa, e você é biomédica? Você é o quê? Eu sou biomédica. Então, você trabalha com estética, né? Aquelas coisas, não, eu trabalho com biologia molecular. Que é estética. Aí a pessoa toma aquele susto, porque acha que quem trabalha com biologia molecular é médico. Muita gente acha isso. Verdade, entendi. E na verdade não é. Eu faço, não, a estética pra mim é só eu buscando o esteticista pra aplicar em mim, é a parte que eu mais gosto. Só puxando um gancho com a fala que Mayara trouxe com relação a estigmas. Mayara falou sobre, você fez biomedicina e tá vendendo. Eu lembro que no momento ali que eu tava fazendo essa transição na minha carreira, eu ouvi algumas vezes colocações bem parecidas. Mas você estudou por 5 anos, você tá voando na sua carreira, tá? Conseguiu cargos em bons estabelecimentos, tem certeza que você vai fazer essa Vai ser manobra? vendedora. Exatamente. E eu lembro que naquela época era um tiro no escuro. E que bom que eu apostei. Porque hoje eu vejo algumas dessas pessoas, as quais fizeram comentários como esse, querendo entrar na área comercial. Então, Depois de perceber que você foi muito bem sucedida na sua área, As pessoas são e assim. que hoje, né, você trabalha em um dos melhores laboratórios do Brasil. eu acho que, além disso, vendo assim que o potencial da área, né? Porque é uma área que você lida com pessoas, com oportunidades e com business, né? Com negócio. Com negócios. Então, E com empresas grandes também, né? Isso. Então, assim, quando você
amplia esse leque quando você vê o tamanho dessa oportunidade, as mesas que você senta, o network que você faz, isso realmente é diferente. E eu acho que há 10 anos atrás não se tinha a visibilidade mesmo da área como hoje, porque a área também era muito centrada na área de fármacos, né? Uhum. O representante normalmente ele se restringia ali ao representante farmacêutico. E hoje existe aí um outro leque de possibilidades de atuação na área de representação comercial. Na nossa área, por exemplo, equipamentos, reagentes, consumíveis e descartáveis, o B2B com relação a apoio laboratorial. Então, assim, hoje tem uma gama de possibilidades que há 10 anos atrás muitas vezes as pessoas não viam. Então, hoje é uma área que realmente se faz interessante do ponto de vista de carreira, mas também do ponto de vista financeiro. Que E é um você ponto que acha eu ia que- puxar até agora sobre isso, que as pessoas elas olham para a representação comercial como o vendedor, mas o que os recém-formados ou quem já trabalha na área faz tempo esquece que elas não vislumbraram ainda é a questão financeira, porque Priscila, você hoje deixaria a representação comercial para voltar para uma bancada, financeiramente falando? Olha, gente, sou muito grata. Todos os lugares que eu já passei, tive excelentes oportunidades, excelentes professores, mas a área comercial me deu uma qualidade uma estrutura financeira, que a área técnica, que a área de bancada, liberação, ela não me daria, sendo muito sincera. Então, é bem diferente. Agora sim, viu, gente? Também tem os custos disso. Porque não é pouco trabalho, não. Você sabe que muitas vezes não tem hora para. Mas é um esforço Que bem vale a pena. remunerado. Mas tudo que vale a pena precisa ter um pouco de trabalho, né? Exatamente, dedicação. É isso mesmo. Nós somos sócias, somos donas do IPDE, né? Que é um laboratório e também é uma escola, né? A gente oferece cursos técnicos, oferecemos também pós-graduação. Novidade do momento, estamos assinando pós-graduação. Olha aí o pé quente chegando no episódio. Tá vendo? Novidade, Pra quem detalhe. tava querendo e buscando, a pós-graduação, agora nós assinamos a pós-graduação de análises clínicas junto com a Universidade Unime Anhanguera. Então, Parabéns. quem quiser saber um pouco mais sobre Obrigada. isso, Seja nosso uma link. Só nos procurar. E dentro desse contexto, às vezes, a pessoa fala assim pra gente, nossa, e a gente escutou isso recentemente, e vocês são mulheres. É verdade. Vocês têm noção disso? Vocês têm noção disso que vocês são mulheres. E vocês são mulheres de sucesso. Isso foi outra mulher, inclusive. Uma mulher nós falou isso pra negociando gente. com ela A e gente ela já negociando fez. com ela, ela Vocês fez. fazem tudo isso. E vocês são mulheres. Vocês sabem onde vocês chegaram? Você já passou por isso em algum momento? Já. É uma área que durante muito tempo foi um nicho muito fechado para o universo masculino. Além de ser mulher, eu comecei bem jovem. Então, tinha não só o peso do gênero, mas o peso de ser uma menina. Eu ouvi algumas vezes que eu era uma menina, sentando em mesa de gente grande. E sim, faz muita diferença. Hoje, eu já encontro um cenário diferente. Eu acredito que porque os tempos são outros, a gente consegue hoje observar mulheres como vocês assumindo cargos de liderança, estando à frente de grandes corporações. Isso é muito bom, é muito prazeroso de ver. Mas também eu acredito que a maturidade também, a maturidade comercial, traz também uma bagagem para a gente lidar de forma melhor com isso. Porque eu não vou mentir para vocês, não. Há 10 anos atrás dava um incômodozinho de ouvir isso. Você é uma menina. Hoje em dia é obrigada. Hoje em dia podem me achar uma menina. Nossa, mas você é tão jovem, faz tudo isso. Ai, obrigada. Se fosse há um tempo atrás, isso, meu Deus, que desafio. Eu aqui, me esforçando, mas a gente falando sobre a questão financeira e a riqueza do comercial, que as pessoas não veem. Eu estava com a doutora Nailda conversando, recentemente recebi uma ligação durante uma reunião nossa, porque alguém que já conversou comigo em algum momento me fez uma proposta comercial. E uma coisa que eu vejo de diferencial é que, por exemplo, eu quero você para ser minha representação comercial, porque você é boa nisso, isso, faz aquilo. Ok. Uma proposta financeira, não vou falar pelo meu caso, foi a minha proposta, que foi, assim, um impacto muito de cara. Um exemplo, vamos jogar aqui R$20 mil mais comissão.
Eu e Neilda, a gente ficou assim, se olhando na hora, e aí, poxa, que oportunidade. Aí, lógico que vem também os contras, entre aspas, mas a gente exige exclusividade. Na minha situação atual, né, trabalhando como sócia da doutora Nailda, tendo a minha própria consultoria à parte, não era o melhor cenário. Mas você entende que, olha o valor disso. Que você, uma proposta que você simplesmente não chega e venha ser meu analista da minha bancada por 20 mil reais. Não é bem assim, né? A gente sabe que não é. E aí, o que eu tenho percebido no mercado? Os representantes comerciais, quando eles sabem que são bons, tecnicamente falando, além das técnicas de venda, mas o científico para atuar nessa área, eles se valorizam. As propostas não são tão baixas quando você sabe que aquela pessoa é boa. Quando você é um bom representante comercial, você consegue ser disputado no mercado. É diferente de quando você vem para a bancada, que você é muito bom na bancada, mas a valorização, você não se valoriza tanto a ponto de você aceita qualquer coisa no mercado. Eu acho que um ponto assim, como você falou, o pessoal de bancada, o pessoal de liberação faz um trabalho incrível, só que existe ali já um piso, um salário de mercado, uma Ai, média, que eu uma já ia dizer, média. o piso em si, o biométrico vai ficar Não, devendo. sim, mas existe uma média salarial. E que é o que o mercado paga e o contratante ele gira ali em torno daquele cenário. Na área comercial, você é o responsável por levar negócios para a empresa, por fazer bons negócios, por trazer rentabilidade. Isso acaba criando um peso, um apelo financeiro também, em que muitas vezes a proposta ela precisa ser diferente para fazer o profissional fazer esse movimento de mudar de segmento, de mudar de empresa. Mas, e aí não só na área de saúde, gente, se a gente for olhar aí nas principais ferramentas de monitoramento de pagamento salarial, você vai observar que já é uma prática do mercado comercial, alguns benefícios diferentes, um salário um pouco ali acima da média do Brasil, né, com relação à média salarial. É uma área que ainda existe o estigma de é apenas um vendedor, eu não acho, não concordo com isso, mas é uma área muito bem remunerada. Isso aí é verdade. Qual a maior lição que trabalhar como representação comercial te ensinou na sua carreira? Seja incansável. Você me conhece, você me conhece. Eu não esmoreço. Você vai me dar não até o dia que o sim vai chegar. Então, assim, e o não é para mim. É o não para a proposta. Eu acho que é um dos pontos do que a gente faz é realmente contornar a objeção, entender que você está dizendo ali o não para aquilo porque não se adequa à sua necessidade e buscar se adequar. Então, assim, não adequa agora, beleza. Então, peraí que eu vou aqui e volto com uma proposta que vai se adequar. Até dar certo. Então, é ser incansável. Eu tive um líder que me chamava de tinhosa. Você é tinhosa. E eu Não sou. desiste. Não. Muito bem, isso mesmo, tem que ser persistente, É. né? Nós somos brasileiras. Brasileiro. É isso. Muito bom. Eu vejo a gente falando sobre essas questões de. Um ponto que eu acho que é importante também a gente falar sobre é a questão de comunicação. Sim. E eu vejo muito. O que hoje tem aí sobrando é vídeos no YouTube lhe ensinando a vender com um script de se seu cliente não respondeu, copie aqui o meu script para você trabalhar, ou então mande aqui uma mensagem, enfim. Os scripts prontos que são vendidos aí amplamente no mercado. Você acha que trazendo para o serviço de laboratório se encaixa os scripts prontos Não. de vendas, né? A gente fala de pitch de vendas, né? Que é aquele texto ou aquele discurso de impacto para estar ali apresentando um produto novo, para estar apresentando um serviço. Isso é eficaz, mas a negociação não se sustenta nisso. Então, eu posso sim conseguir. E é uma técnica, né? Isso é uma técnica em que, em determinadas circunstâncias, você consegue fazer com que o pitch se adeque ao momento do cliente, que ele preste atenção em você, mas não vai ser só isso que vai sustentar a negociação. Eu acho O que pitch vai lhe dar um norte, né? Mas a negociação vai Isso. partir do pressuposto de que você vai ter que estar ali
olhando a dor do seu cliente, né? Como você falou Isso. anteriormente. E é aquilo que vai te dar a oportunidade de conseguir fechar aquele negócio, né? Com sucesso. Porque nem todo cliente é igual. Eu, particularmente, para vender, sou chata. Tem uma técnica, tem uma técnica de vendas que chama spin selling, que Uhum. a venda é baseada em alguns passos. E cada é um acrônimo, né? Então, assim, cada letra tem o seu significado, mas um dos pontos, assim, que é um diferencial que gira a chavinha da negociação é você mapear o problema, o P do spin é o de problema, e o N é de necessidade de solução. Então, assim, entender o que você tem de problema, de dor, é o que vai ser relevante, e mostrar para ele qual que vai ser o impacto disso se você conseguir trazer a solução. É isso que É isso que resolve, né? é isso que resolve. Se você pudesse voltar no tempo hoje e tivesse algo que pudesse te ajudar a ingressar nessa área, um passo a passo, um direcionamento, como você pode atuar, ou quais são as habilidades que você precisa já desenvolver, você acha que te ajudaria? Muito. Nossa, nossa, seria Seria excelente. seria. É por isso. Mais uma novidade, já não basta a gente trazer hoje a questão da pós em análises clínicas. Nós falamos das análises clínicas, mas ela é o padrão ouro ainda, viu, do mercado biomédico. Você precisa ser pelo menos um analista clínica para entender como funciona o seu mercado de laboratório. Mas, paralelo a isso, nós vamos lançar ainda esse semestre um curso só para representação comercial na área de saúde. Priscila, inclusive, vai estar ministrando com a gente esse curso. Então, assim, a nossa loba de Salvador. A mulher não vende ações, mas vende exame como ninguém. Mas se botar para vender ação, eu vendo também. Ela vende, não importa, né? Ela vai vender PDE. Então, assim, se você sentir o chamado, se sentir interessado para atuar na área da representação comercial, entre em contato com a gente, nos segue no Instagram, @ipde.salvador, e acompanha que logo mais vamos estar liberando aí o link da pré-venda desse curso, e é uma oportunidade incrível, e não é em qualquer lugar que você encontra, é só no IPDE. Hoje nós compartilhamos os bastidores, né? Um pouquinho dos bastidores da representação comercial. Gostaria de agradecer imensamente a participação de doutora Priscila, que tirou um pouquinho do seu tempo, né? Para estar Eu aqui que conosco, nos O prestigiando. celular dessa mulher deve estar assim. Tenho né? certeza, eu tenho certeza mesmo que esse celular está cheio de mensagens, ele tem 1 milhão de mensagens. Peraí que eu já atendo todo mundo, foi por um bom Só não tem motivo. nossa, porque você está aqui com a gente. Tenho certeza que essa nossa conversa aqui vai inspirar muitos profissionais e vai trazer ideias, né, para pessoas que estavam aí perdidos, sem saber, né, para que lado poderia seguir. Aquele Que- velho, me formei e agora? Me formei agora, para onde vou. E o IPDE está aqui para isso, né? Para trazer esses conhecimentos, mostrar essas diversas áreas e possibilidades que o curso de biomedicina, o curso de farmácia, a área de saúde em si traz, né? Ou pode trazer para o profissional. Priscila, te agradeço. Eu que agradeço a oportunidade, o papo. É sempre bom estar com vocês. E eu espero ter contribuído. Eu acho que a gente está aqui para isso, para ser ferramenta na vida dos outros. E alguém foi para mim. E se eu puder colaborar com isso, eu estou aqui para isso. Maravilha. Obrigada. E se você gostou desse episódio, compartilhe com seus colegas, com seus amigos, com seus familiares. E nos siga no nosso Instagram e no nosso podcast também, no YouTube. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Obrigada.